Damos la bienvenida al doctor Adalberto Barreto, quien es doctor en psiquiatría de la Universidad René Descartes de París, es doctor en antropología, licenciado en filosofía y teología, y es creador de la terapia comunitaria sistémica integrativa, presidente de la Asociación Sistémica, presidente de la Asociación Brasilera de Psiquiatría Social. Adelante, Adalberto. Ok, buenas noches a todos. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao convite feito pelo Consórcio das Medicinas Tradicionais Integrativas e, sobretudo, ao Dr. Ricardo. Nós estamos começando a trabalhar juntos. Queria iniciar falando que o Brasil e o mundo têm vivido muitas catástrofes coletivas. Por isso que é um momento fecundo, porque o caos é a matéria-prima de toda construção, não é? No Brasil, recentemente, nós vivemos a questão, das barragens, a ruptura das barragens da mineradora do Vale, em Minas Gerais, onde morreram mais de 300 pessoas, provocando destruição de rios, campo de produção, cidade inteiras soterradas, com grande impacto no meio ambiente. A devastação da floresta amazônica, provocado por incêndios criminosos, tudo isso traz dor para todo o corpo social. E no mundo, na Europa, na Ásia, estas guerras que provocam migrações forçadas, que têm obrigado famílias inteiras, populações a saírem, serem obrigadas a fugirem para sobreviver, o que tem alimentado uma cultura da intolerância, despertando esse ódio fratricida, agravando e provocando fratura nas relações familiares e sociais. Então, todas essas catástrofes produzem caos material, ambiental e afetivo, são todos interligados, e sendo fonte de estresse, gerador de traumas e sofrimento coletivo crescentes. Muitas vezes a gente limita a noção de saúde apenas ao corpo biológico e não olha numa amplidão maior, incluindo o que nós temos em comum, a terra, a água, o ar, né? Com a chegada da pandemia do Covid-19, a humanidade conheceu, ao mesmo tempo, o confinamento social como uma forma de proteção, de se proteger e dar essa vulnerabilidade da vida humana e das instituições. Ora, na nossa memória coletiva, a superação das calamidades no passado se fazia por estar juntos, por nos aproximar, por estender a mão. Com a pandemia do Covid-19, a forma de proteção foi exatamente ao inverso, isolar-se fisicamente e evitar aglomeração, o que tem ameaçado o capital sociocultural do estar juntos, da herança indígena, do muxirão, do mutirão, de fazer coisas juntos, aumentando a problemática psicossocial, como a morbidade dos transtornos mentais, depressão, ideias suicidárias, estresse pós-traumático, inclusive a violência familiar. Há 34 anos, quando eu deixei de atender os meus pacientes de psiquiatria com os estudantes de medicina no hospital universitário, eu fui atender essas pessoas lá na própria favela. Quando eu cheguei lá, eu percebi um sofrimento coletivo. Tinha umas 30 pessoas esperando o psiquiatra com seus alunos. E todos eles, havia um sofrimento coletivo. Só eram pessoas isoladas, largadas, com muitas perdas materiais e afetivas, perda material porque perdeu a casa, alguém morreu, crise de identidade, distorções segregativas, tratadas da mesma maneira com drogas. Além do custo alto, resultado praticamente nulo. Quando eu cheguei nesta favela, com os alunos de medicina, tinha essas 30 pessoas. Uma senhora me pediu um remédio para dormir porque ela assistiu o assassinato do seu esposo, do seu marido. E eu peguei a receita médica e estava prescrevendo para ela uma medicação para ela dormir, e ela não recebeu, não quis aceitar a minha receita,
dizendo que não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar remédio caro. Aquilo, para mim, foi um tapa energético para eu me dar conta que eu não estava num hospital e que eu não podia usar esse modelo da medicação. Então, enquanto eu parei, essa senhora começa a chorar, uma traz um copo de água, um vaso de água, outra traz um tê, um chá, uma outra traz um lenço para enxugar as lágrimas, uma outra vem dar uma massagem nos pés dela, uma outra faz uma oração na cabeça, e eu observei imediatamente que aquela mulher estava recebendo o que veio buscar. Ela veio buscar, não foi a minha expertise, ela queria era o apoio da comunidade. Então, percebi que todos precisavam era de apoio e não da minha especialização, da minha perícia. E eu me dei como objetivo criar uma dinâmica de apoio mútuo baseado exatamente nos recursos culturais presentes. Eu compreendi que o isolamento fragiliza e a união fortalece e cuida, e que precisávamos encontrar modelos que valorizassem a experiência de vida e o apoio social. O modelo vigente era o seguinte: as pessoas têm problemas e as respostas vêm das instituições e dos especialistas. E lá eu estava vendo que o problema daquela mulher que estava chorando, que tinha vivendo um luto, ela vinha dessa partilha e do apoio mútuo. Foi aí que nasceu a terapia comunitária sistêmica integrativa, que é um espaço de escuta, de palavra e de construção de vínculos, né? O dos seus pressupostos é que cada pessoa possui um saber que é útil aos outros e que a academia não tem a hegemonia da produção do conhecimento. Ela produz um conhecimento muito importante, mas a experiência de vida também produz conhecimento. A comunidade que tem problemas tem também suas soluções. Nós não precisamos vir como salvadores da pátria, nem como missionários querendo converter o nosso modelo. Foi assim há 33 anos no Ceará, aqui no Nordeste do Brasil, que começou a terapia comunitária. Cada vez que havia um acontecimento trágico, a morte de uma pessoa que morava na rua, ou a destruição das casas pela polícia, das pessoas que teriam ocupado um terreno, então a nossa ideia de base era: para cada destruição material, devemos fazer uma reconstrução simbólica. Então, em cima, muitas vezes, dos escombros e ao lado do defunto, do que morreu, ali a gente construía nas nossas mentes o propósito de fazermos da morte e da destruição uma revisão e revitalização da vida comunitária. Promover a resiliência comunitária e o empoderamento das pessoas e de grupos, para nós significa apoiá-los na transformação das experiências adversas, em alicerce para crescimento individual coletivo, a partir do saber construído pela experiência de vida. A metodologia é muito simples da terapia comunitária. A gente parte a partir de uma situação, problema apresentado por alguém, o grupo vota, nós selecionamos uma situação, problema. Um tema escolhido foi um senhor que diz: perdi a esperança de tirar meu filho da droga. Ele fala, tem a votação, foi o tema escolhido, é um momento de contextualização, e depois a gente pergunta às pessoas: quem de nós um dia já perdeu a esperança e o que foi que eu fiz para superar? Então, nós não nos focamos no problema, nós focamos na emoção. Não é a esperança de tirar um filho da droga, é a esperança de se casar, a esperança de encontrar um emprego. E o que é que a gente fez para superar? Então, o Brasil é o segundo país mais atingido pela Covid, né? Pela pandemia, num cenário desagregador das relações sociais, agravada pelo confinamento e por uma política dissociada da ciência. Por sua vez, as estruturas psíquicas estão abaladas pelas perdas sem os devidos rituais de luto e pela exposição diária midiática do número de vítimas e óbitos. As rodas de terapia comunitária integrativa, que historicamente sempre foram de caráter essencialmente presencial, nós tivemos que fazer uma reinvenção. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria Social, o Departamento de Saúde Mental Comunitária da Associação Mundial de Psiquiatria Social, a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, a Rede Latino-Americana de Terapia Comunitária Integrativa e a Rede Europeia
nós nos unimos, 15 países, e começamos a oferecer rodas de terapia comunitária online, né? E de março a agosto de 2020, durante 6 meses, foram realizadas 695 rodas. Poderia apresentar o slide 2, por favor, que é o gráfico? Desses países, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, República Dominicana, México, Portugal, França, Suíça e Itália, que participaram. Primeiro, o que mais apareceu foi o medo e a ansiedade. Eu não sei se vocês estão vendo aí no gráfico. Medo e ansiedade por conta das incertezas, 49,6%. E aqui destacaram-se 3 grandes medos. O medo de recomeçar, de enfrentar o futuro. O futuro me parece incerto, torna-se fonte de ansiedade. Como será depois do coronavírus? Será que eu sou capaz de retomar minha vida? O outro era o medo de perder pessoas importantes como familiares ou amigos sem poder abraçá-los, né? O terceiro medo é de contaminar ou ser contaminado. Neste contexto de medo de lidar com o desconhecido, emerge uma grande preocupação com os outros, graças à empatia. E o segundo foi a impotência, que chegou a 30%. No início, agora chegamos a 22%. Destaque-se um sentimento de estar com as mãos atadas, querer e não poder ajudar as pessoas queridas. E terceiro, a dificuldade da gestão dos conflitos familiares. Como permaneceram muito tempo confinados, os conflitos familiares foram aumentando e a terapia comunitária tornava-se um pouco esse espaço. E o quarto, que seria solidão, depressão, agressividade, que chegou em torno de 10%. Então, apesar das adaptações da terapia comunitária online, nós percebemos uma grande adesão das pessoas. Poder falar, ouvir, criar vínculos em um ambiente livre de julgamento tem sido um alento para muitos. Em meio às inquietações e descobertas e aprendizagem, que mais chama a atenção é a capacidade resiliente de fazer dos acontecimentos traumáticos uma ocasião para recriar e inventar. Tenho descoberto que posso fazer mais do que seria capaz. Então, nesse sentido, as rodas de terapia comunitária virtuais tornaram-se uma rede de apoio e resgate da esperança, que foi falado, inclusive, no início da primeira parte, para pessoas em confinamento, mas também da descoberta de potenciais desconhecidos e de transformar as adversidades da vida, superar-se e ser transformado por elas. A TCI online tem acolhido os sofrimentos e tem proporcionado uma confiança na capacidade das pessoas de se ajudarem, de se apoiarem, estimulando a resiliência por meio da partilha de experiência. Então, 15 países, 4 idiomas e uma constatação. A dor da alma, o sofrimento é o mesmo. Nós não vimos diferença do medo do chileno, do uruguaio, do brasileiro, do favelado, da Itália, da Alemanha, são os mesmos. Isso mostra que as emoções não têm fronteiras, é ela que nos une. E, para terminar, então, a necessidade de agir em conjunto, no caso da terapia comunitária, de acolher o sofrimento coletivo através do compartilhamento das experiências de vidas através da partilha de problemas e superação de estratégias, nos permite colher alguns benefícios. O último slide, por favor. Acolher o sofrimento sem ter que medicalizá-lo. Apoiar-se nos recursos socioculturais pessoais e transgeracionais. Sair da dependência para o protagonismo. E uma mudança paradigmática. Articular os modelos clínicos de abordagem individual, centrado na patologia, muitas vezes, no indivíduo, com modelos solidários, de maneira não concorrencial, mas complementar, ampliando a rede de apoio social. E, para terminar, eu diria que, para que a gente consiga avançar nesse nosso movimento das terapias integrativas, nós, os profissionais, os peritos, temos que compreender que nós não sabemos tudo. Devemos ter a humildade de reconhecer que nós precisamos uns dos outros, dos nossos colegas da interdisciplinaridade, como da transculturalidade. E ter a humildade de reconhecer, ter consciência das nossas próprias competências e dos nossos limites, aceitando a contribuição das PICs
como complementares, ou vice-versa, da PIC aceitando do outro. Isso só é possível se nós sairmos da posição do especialista que sabe e aceitar aprender com os outros, com as pessoas comuns e com os profissionais. Obrigado.